mais um Conceito 360 com médicas dermatologistas que fazem parte dessa união de profissionais que agora agrega a clínica que começou com a doutora Roseli Andrade, que é médica dermatologista, está há 25 anos em Santos, e uma equipe de profissionais está, assim, realmente integrada para poder proporcionar mais saúde, mais beleza, mais qualidade de vida para todas essas pessoas. E a nossa convidada especial hoje é a dermatologista Aline Neves Mota, que integra o consultório, integra esse conceito de 360. E hoje a gente vai falar especificamente dos homens, porque você atende vários públicos, desde Sim. crianças até idosos, né? Homens e mulheres. Mas homens, eu queria inclusive até tirar uma curiosidade aqui, eles realmente estão indo mais nesse conceito todo de tratamentos estéticos ou não? Você sabe que eu confiro a agenda na véspera e quando eu vejo que tem o nome de um homem, eu fico feliz. É porque mesmo? eu acredito que isso foi uma evolução, com os homens vendo, as mulheres se cuidando, muitas vezes muito bonitas, né? Procurando academia, tratamentos da cosmetria e eles, de certa forma, mais acanhados. Então, quando eu vejo, eu penso, vamos ver qual vai ser a queixa daquele paciente, né? A maioria busca a dermatologia por uma queda de cabelo, às vezes um sinalzinho que ele quer avaliar, mas eles estão muito abertos a essa nova Universo, forma, né? esse novo universo de se cuidar. Então, tem sido uma troca muito legal. Inclusive tem muitos aparelhos para homens, né, doutora? Sim, o homem, eu brinco, né? Hoje ele já é 30 a 35% do nosso atendimento na clínica. Então, muitas vezes ele chega para tratar um problema de dermatologia, uma micose de unha, um cisto, uma verruga, enfim. E aí, quando ele chega e ele tem essa nova possibilidade de tratamentos estéticos que não descaracterizam, porque o grande problema do homem é ele se transformar e não se reconhecer no espelho. Que ele também tem esse medo quando a esposa ou a namorada comenta que vai na dermatologista fazer um injetável. Eles têm medo, porque eles ainda têm aquela ideia daquele barulho que foi feito há 18, 15 anos atrás, com aqueles lábios exagerados, aqueles preenchimentos, que Sim, não é sim. mais a atualidade, né? Exato. Da nossa clínica, pelo menos. Então, esse homem, ele chega, às vezes, resistente, meio que laçado por essa mulher, agendado por esta companheira ou por este companheiro, que traz ele de alguma forma. Mas uma vez ele dentro da clínica, e a gente mostra, hoje existem folders, orientação informativo específico com a foto do homem, porque já é uma realidade. Se eu entrego um folder com o rosto feminino, ele não consegue ter essa identidade. Exato. Então, quando ele começa a perceber na sala outro homem, então aquilo vai desmistificando. O consultório de dermatologia antigamente era rosa ou lilás. Isso, verdade. Hoje não é mais assim, porque hoje, como eu falei, 30 a 35% é do público masculino. Então, quando ele vem, o que ele quer? Ele quer ser objetivo, ele quer tratar algo que é pontual. Mas na consulta você consegue verificar outras possibilidades de melhora e a gente oferece. Lá, olha, isso te incomoda? Ah, nunca reparei. Então, olha, se vier a te incomodar, nós temos isso, isso e isso. E a busca deles é sempre por uma coisa mais natural. Então, é muito mais fácil ele começar com um laser para fechar os poros, para diminuir a oleosidade, para trabalhar as manchas, porque o homem também tem mancha, tem verruga. E aí ele se sente mais seguro e talvez adquira uma confiança para uma próxima etapa, que é o bioestimulador, porque a gente evita, né, o preenchedor de ácido hialurônico para homens. São bem pontuais, em locais muito estratégicos, o uso do ácido hialurônico nos homens. Pode falar. Bem estratégico. Às vezes eles querem ter um rosto que cause mais imponência, e muitas vezes relacionado ao próprio trabalho. Ai, doutor, eu chego no meu trabalho e as pessoas costumam não dar a idade que eu tenho ou não parecer confiar tanto no meu potencial. E às vezes porque eles têm um queixinho mais retraído, uma mandíbula menor e eles querem marcar esse rosto, deixar um rostinho um pouquinho mais imponente.
O modo como a gente acredita a dermatologia, que eu também aprendi muito com a doutora Roseli, é um modo que ele consiga se enxergar mais bonito, mais elegante, mais imponente, mas sem perder as características dele. E o que é legal é receber o feedback depois. Você sabe, doutora, que depois eu tive uma reunião, eu cheguei lá e eu estava me sentindo tão seguro, eu estava me sentindo tão poderoso, e isso é muito legal de receber do homem, porque é um olhar diferente, um olhar mais amadurecido, mais evoluído, que graças a Deus a gente tem conseguido ter com os nossos pacientes. Agora, a calvície ainda lidera? Ainda é uma busca bem importante dos homens. E a calvície, ela é muito mais dele, porque tem queixas que são muito mais da mãe, da esposa, da irmã, mas a calvície é muito do homem mesmo. Ele fala, eu não quero me ver careca, eu tenho um pai careca, eu tenho meu irmão já está completamente sem cabelo e eu não quero. E essa busca, a maioria das vezes, é ele mesmo que faz. Perfeito. Olha, só lembrando que a Aline, gente, ela veio de Belém do Pará para agregar esse time Conceito 360 no consultório da doutora Roseli Andrade, que, olha, está sendo uma experiência incrível, já há 2 anos aqui em Santos, né, Aline? Incrível. A Baixada, né, como um todo, os paulistas me receberam de uma forma muito generosa, muito carinhosa. As pessoas ficam curiosas pelo meu sotaque. Quase sempre elas não resistem até o final da consulta, elas falam assim, você está perdida aqui, por quê? Aí eu vou e conto um pouquinho da minha história para eles. E é uma história que carrega aí uma herança familiar também na dermatologia, né? Eu acho que essa união e essa experiência toda que você teve desde criança, isso te agrega muito conhecimento, né? Muito. Eu olho para a história da doutora Roseli e comparo muito a do meu pai, né? Profissionais extremamente sérios, dedicados, que você não vai ver a doutora Roseli passando pelo lado daquilo que é milagroso, charlatanismo, vamos colocar como uma palavra até mais feia. Jamais você vai ver a doutora Roseli nisso. Tudo que surge muito novo, ela tem cautela, ela até conversa com a gente, com as outras médicas do grupo, porque não passa nem perto da esfera de trabalho dela isso. E é muito parecido com meu pai. Então, eu precisava estar num local que eu sentisse isso, eu sentisse essa confiança. E foi o que o consultório me passou. Perfeito. Agora, com relação às manchas de pele, que eu acho que é uma coisa muito interessante, esses tratamentos novos, eles costumam tratar as manchas justamente no inverno para não prejudicar o verão, é isso? Porque o homem não gosta de passar protetor solar, né? Hoje, assim, ainda existe o mito que os tratamentos de pele devem ser feitos no inverno. Santos não temos muito inverno, né? Inclusive o nosso inverno é um inverno bonito, é um inverno que não tem tanta chuva e são dias a menos, são dias que dá para ir para a praia assim. Então é um mito, né? A gente pode desenvolver os tratamentos dermatológicos durante o ano todo. Alguns deles que vão tratar manchas ou que vão tratar características mais importantes da pele e que vão causar um dano de alguma forma nessa pele, mesmo que seja um dano sutil, eu preciso de 7 a 4 dias sem sol. Então é aquela pessoa que naquela semana vai ter que se abster da exposição. Mas eu vou para a praia fazer uma caminhada, eu passo filtro solar, eu fico debaixo da barraca. Mesmo assim, nesses 3, 4, 7 dias, eu quero que eles se abstenham do sol. Então, é óbvio que entre outubro e fevereiro, a gente tem um convite a céu aberto aqui e é mais difícil resistir. Por isso que a procura para esses tratamentos, tanto de mancha senil, como de mancha solar, como de manchas ocasionadas pelo envelhecimento, que é aquelas manchas do dorso de mãos. Sim. Homem costuma procurar muito para tratar mancha. Então, a mancha do dorso de mãos, que muitas mulheres, às vezes, depois dos 70 anos, não ligam, falam, são da idade, o homem liga. É uma coisa interessante. E então são tratamentos que a gente acaba priorizando mais por conta dessa busca do paciente. Mas se a gente orientar que durante 7 a 5 dias ele não pode tomar sol, ele pode fazer a grande maioria dos tratamentos. Lá na clínica eu não tenho nenhum laser que seja agressivo a tal ponto que precise de uma recuperação em casa. Antigamente existiam lasers que a pessoa precisava ficar 15, 20 dias em ambiente mais escuro, sem nenhum contato com luz ou contato com o meio externo. Nós, lá na clínica, não tratamos assim. Todos os lasers mais modernos, eles também acompanham o cotidiano dessa pessoa mais moderna. Tanto homem quanto mulher, ele quer
fazer alguma coisa, mas ele tem o trabalho. Ele tem a vida social que não seja o trabalho. Então, hoje, a grande maioria são lasers modulados, às vezes 2, 3, 4 sessões para a gente atingir o objetivo, mas sem uma necessidade de descanso tão importante. Legal. Tratamentos de rugas, principalmente para mulheres mais, vou colocar assim, com uma idade um pouco mais avançada, né? O que vocês costumam fazer hoje, mas que dê um resultado bem efetivo diante de todas essas tecnologias que existem? A primeira conversa que eu tenho com as pacientes é alinhar a expectativa, porque a internet trouxe pra gente uma realidade que não existe. Exato. Dos milagres, né? Que você olha aqueles vídeos e você fala, nossa, se isso existisse, dermatologista morria de fome, porque não existe. Então, a gente alinha sempre a expectativa e propõe uma proposta de tratamento, que ela não vai ser cumprida, às vezes, na primeira consulta ou no primeiro mês. A gente propõe um plano de tratamento, pensando na manutenção que ele faz em casa, com o uso dos retinoides, os ácidos, a vitamina C adequada à pele daquele paciente, para ele ter a manutenção. Associado a isso, no consultório, a gente tem laser muito bom como o Fotona, que ele não exige esse downtime, essa recuperação, não é um laser muito agressivo, que ele também faz parte do nosso tratamento. A toxina botulínica, que é nossa grande aliada, sim, nas rugas dinâmicas. Houve agora um movimento de tentar tirar da toxina botulínica o local que ela tem, e jamais, ela é uma grande aliada. Só que hoje você não faz uma toxina com o rosto totalmente congelado, não é o nosso objetivo. É ao contrário, dar naturalidade, que você olhe e diga, nossa, você está mais bonita, mas eu não sei te falar o que foi. Associado a isso, a gente tem os bioestimuladores, a gente tem também os skin boosters, que são a hidratação injetável, e também as outras terapias que já estão associadas com esses novos mecanismos que vamos tratar assim. O pessoal está muito agora na moda perguntando sobre os peptídeos. Isso tem que ter cautela, não é assim, né? Uma coisa que chegou de uma hora para outra, as pessoas até se arriscando em compras de locais que você nem sabe que estão corretos. Então, eu acredito que aquele básico feito de maneira organizada para aquele paciente, por isso que não dá para a gente falar de um protocolo geral, não existe isso. Ele é muito alinhado à individualidade daquela pessoa. E colágeno, doutora? A perda de colágeno, ela está muito associada, né, a várias disfunções do metabolismo, né? Como repor esse colágeno para dar mais elasticidade, para trabalhar o rejuvenescimento da pele? A gente brinca que a gente começa a perder colágeno, né? Na hora que, na verdade, 18 anos você já tem aí uma diminuição a cada década, uma diminuição importante, porque é uma proteína que envelhece, ela tem uma degradação, uma oxidação e ela vai perdendo a tensão, o tensionamento que ela faz, isso que leva à flacidez. Muito perguntam sobre colágeno oral, né? O colágeno oral, se ele não for uma proteína que está ali, imagina que a proteína é um espaguete e existe a possibilidade de você comer o espaguete inteiro ou então comer micro pedacinhos desse espaguete que ele vai estar melhor disponível no teu intestino. Então existem os peptídeos de colágeno, dentre eles o verisol, onde a gente tem uma melhor absorção. Mas se a pessoa não tem cuidados outros, com administração de hidratação tópica, porque a colágeno ele hidrata? Não, o colágeno ele vai dar substrato para quando você for quebrar esse colágeno, você tenha substrato para recompor também, porque a gente tem uma quebra e uma reposição, uma quebra e uma reposição. Sim. Quando essa balança tá mais para quebra do que para repor, é por isso que envelhece. Então, a medicação oral, colágeno oral funciona? Funciona, depende, né? Se tem uma associação. Eu gosto muito, além do colágeno, os antioxidantes. Então, existem vitamina C, vitamina E, selênio, licopeno, N substâncias orais que ajudam nesse processo. Então, imagina que você tá lá, o ferro tá enferrujando com o oxigênio, por dentro, o oxigênio é necessário, mas ele também enferruja nossas células. E a gente protegendo isso, tem um reparo melhor. Adianta eu fazer o bioestimulador injetável? Isso vai produzir colágeno? Vai. Porque você tem um colágeno que já está quebrado, você ajuda com o bioestimulador fibra nova.
Quando você faz um laser, pelo aquecimento, você contrai a fibra antiga e estimula a nova. Então, não existe o que sempre perguntam para mim, também devem perguntar para você. Eu faço fotona ou eu faço bioestimulador? Eu faço bioestimulador ou eu faço ultraformer? Mas se eu tomar o colágeno, então, na verdade, o que vai funcionar é gerenciar. Hoje é o colágeno, amanhã é o ultraformer. Nesse grau de envelhecimento e de flacidez, você precisa do ultraformer e do bioestimulador junto. Associar ou juntar vai depender da necessidade do paciente e do que ele precisa. Nem todo mundo de 38 precisa da mesma coisa. Nem todo mundo de 60 precisa da mesma coisa. Então, esse de 38 num par, na melhor amiga, na gêmea, tem várias coisas que vão fazer diferença. Então, assim, não tem como eu dar receita de bolo. Mas o melhor dos mundos é associar e, como ela falou no início, planejar. Então, vamos fazer um planejamento de 8 meses para que eu entregue o seu resultado? Então, agora você começa por aqui, depois vai para a segunda etapa, terceira, quarta e quinta. Se as mães de noiva, as noivas e as madrinhas chegassem com mais tempo para a gente prepará-las... Pelo menos 6 meses, 6, né? Exatamente. Mas elas chegam assim, o casamento da minha filha é daqui 2 meses, doutora, e agora? A gente tem que correr, e tem coisa que não dá para fazer em tudo. Sim. E eu falo, né, uma boa maquiagem ajuda, é claro, estamos aqui, ó, maquiadíssimas belas, mas se você tem uma base boa de pele, o maquiador utiliza menor quantidade de maquiagem, e isso vai refletir em tantas outras coisas. Então, gerenciar e escolher o tratamento depende da necessidade. Não é tudo para todo mundo. Certo. Agora, cosmético. Qual que é realmente a potência que eles têm nessa parte de rejuvenescimento de pele? Você sabe que eu vou usar uma palavra constância. Para mim é o mais relevante, porque o que eu vejo, né? Pacientes às vezes chegavam com receitas muito extensas, que eles tinham uma medicação que era terça, quinta e sábado, a outra segunda, quarta e sexta, e isso causava uma grande confusão nos pacientes. Hoje o que eu penso em constância, a gente vai seguir etapas também do tratamento em casa. Então muitas vezes eu começo com um retinol de uma coisa, algo simples, parece simples. Poxa, mas eu ia em outra dermatologista, eu tinha receitas tão grandes, tão extensas e você me passou uma receita curta, porque eu acredito na constância. Então eu facilito o tratamento do meu paciente, quase sempre associando algum ácido que a gente vá atuar na renovação celular, para que ele faça uso diário, ou às vezes aquela pele não vai tolerar, para não sentir agredida, a gente faz uso dia sim, dia não, sempre associados a uma hidratação bem potente. E aí eu acho que é o grande pulo do gato das coreanas, elas não falham na hidratação. E o que eu via muitas vezes era que os pacientes odiavam o hidratante. Aí eu falo, hidratante é parte da sua vida. Assim como você toma água, você vai passar hidratante na sua pele. E isso foi uma cultura que eu fui conseguindo colocar ali na cabecinha deles e eles voltam com resultados incríveis, com às vezes uma rotina super enxuta, uma vitamina C, um ácido à noite, um hidratante, um sabonete adequado para a pele dele, sem agredir aquela pele e que ele sinta mesmo a mudança na textura, que quando ele vai usar a maquiagem, usa menos quantidade e diz assim, nossa, eu nunca senti a minha pele tão luminosa, bonita, que eu passo a mão e eu sinto ela melhor. Mas esse hidratante também, todos esses cosméticos, eles precisam de um direcionamento, eles precisam de uma receita detalhada de acordo com a pele de cada pessoa. Porque não adianta você passar um hidratante na sua pele, que você tem uma pele oleosa, aí complica mais ainda, principalmente o aparecimento de acne. A acne cosmética, ela é uma realidade, ela é muito influenciada pelo TikTok, Exato. pelo Instagram, pelo uso da influencer, que não é parecido com o seu, e a gente precisa parar de acreditar no que a gente vê, porque às vezes aquilo é uma relação comercial, Sim, né, entre o influenciador e a indústria, e ele nem usa todo dia. Ele usou para fazer aquela propaganda e acabou. E você, na ilusão de achar que vai ficar com a pele incrível, usa e aí você passa a ter outro problema. E isso é bem legal da gente trabalhar, principalmente nas adolescentes, que estão começando esses cuidados com a pele. Eu já tive uma garotinha de 13 anos que ela inocentemente já tinha uma rotina prescrita em outro dermatologista, mas foi numa loja, né, essa loja mais famosa que elas adoram, e comprou uma aguinha que era só para dar um toquezinho na pele dela. E ela fez uma queimadura.
Nossa. E assim, então a gente tem que ter muito cuidado. A primeira orientação é legal que leve sim no dermatologista. Se você tá com um filho ali já chegando na pré-adolescência, na adolescência, notou que a pele não está, eu falo assim para as mães, notou que a pele não está mais com aquela aparência de Photoshop, é o momento de ir no dermatologista. Porque em criança a gente olha, né, é aquela aparência assim, os poros não são dilatados, é aquela pele uniforme. Notou? Leva. Passa por uma orientação, a gente consegue ter uma abordagem legal, fazer uma troca mesmo para eles confiarem, e isso até depois enxuga o bolso das mães, porque elas param de querer aquele monte de produto. Coisa, exatamente. Perfeito, gente. Olha só olhar a pele dela. Olha só a pele dessa mulher. É muita hidratação. Eu não Sim. falho, não tem um dia da minha vida e antes de dormir, durante o dia, a hidratação ela é parte e foi para mim, acho que a maior descoberta da dermatologia foi a hidratação. Mas você precisa usar o hidratante adequado. Correto, porque as pessoas confundem hidratação com aquele creme gorduroso, Exato. aquele creme branco, e não é todo mundo. Hidratação, a gente está falando de água. Pele oleosa tem óleo, falta água às vezes. Exatamente. Então existe produto que vai dar essa hidratação e que a composição dela é mais fluida. E aí é para essa pele mista, para essa pele oleosa. Se a mulher já tem uma certa idade, já tem as rugas finas, tem uma necessidade maior dessa hidratação, além da hidratação, a gente também perde a camada de gordura com o envelhecimento. Aí sim, o hidratante que a gente fala que tem as duas funções, que tem, ele vai hidratar e ele também vai devolver a camada de óleo. Então não é simplesmente qualquer hidratante. Existe hidratante para cada etapa. Melasma precisa de hidratante? Precisa. A acne precisa de hidratante, mas não é o mesmo. Então, cada caso é um caso. Realmente. E é o profissional que sabe, não somos nós leigos que sabemos disso. Por isso que nós estamos nessa roda de conversa, né, nesse podcast, para poder esclarecer tudo nos mínimos detalhes de todos os problemas, né, que afetam justamente a nossa saúde, a saúde da pele, a saúde do cabelo, das unhas, enfim, de tudo que nos envolve, do nosso organismo, para que você possa ter uma felicidade um pouco maior, né? Uma pele linda! Porque assim, se sentir bem é se sentir feliz também. Obrigada, gente. Olha, você demais, viu? Agregando esse time aí. Eu quero agradecer Fantástico. o convite e dizer que eu estou lá no consultório da doutora Roseli. Para mim é um prazer enorme conhecer cada paciente que vai lá, cada história, nas diversas faixas etárias. Eu não sou aquela médica que não... Dificilmente você vai me ver numa consulta de primeira vez que eu não passe quase... É uma hora com o paciente. Porque eu vou conhecer a integralidade dele, eu preciso saber dos hábitos, eu cobro os meus pacientes, eu chamo a atenção, falo, você precisa voltar para a atividade física, porque eu acredito que nós somos um todo, nós somos completos, precisamos estar com todos os tripés da nossa vida organizados, e a pele é um deles, né? Isso mesmo. Rô, passa aí para quem quiser deixar os comentários, é tão importante, né? Então aqui mais um episódio, né, com a doutora Aline. Deixe os seus comentários, se possível, ative aqui o sininho, porque toda semana teremos novidades. Deixe seu comentário, eu e a doutora Aline iremos responder e encaminha para quem está precisando de uma boa orientação.